Hoje saiu uma nova informação, agora é a manchete principal do UOL. Vem a reportagem da Folha de São Paulo, coloca aí, pessoal, movimentação com apostas supera a estimativa na Fazenda, no Ministério da Fazenda, né? E pode chegar a 216 bilhões, com B de bola, bilhões de reais em 2024. Os dados são os mais recentes do mercado de apostas, né? Mostram o volume de recursos destinados para a população, né? Pela população às empresas do setor neste ano e superam muito as projeções de referência do Ministério da Fazenda, tendo como base estudos ali de terceiros, né? Integrantes da pasta vinham ressaltando que não tinham levantamentos próprios para mensurar o potencial e salientavam que os dados ainda não eram bem acurados, bem apurados, né? Isso porque o mercado é em grande parte uma novidade no país, mas informalmente falavam em 150 bilhões de reais. Mas a Folha trouxe que o Banco Central identificou que o brasileiro destinou via Pix de forma bruta, isso é, sem descontar eventuais prêmios recebidos de volta, entre 18 bilhões e 21 bilhões de reais mensais para essas empresas, totalizando 166 bilhões. Caso o mínimo mensal registrado até agora fosse observado no ano todo, o valor bruto só em Pix ficaria em 216 bilhões. Considerando a média nos meses passados, o total chegaria a 249 bilhões de reais. Está aqui a foto da Deolane, né, que está envolvida nisso tudo, naquela operação, que tem bets, mas aí não é propriamente o jogo, seria uma operação de lavagem de dinheiro. Gustavo Lima teve a prisão decretada, mas a justiça revogou a prisão do Gustavo Lima, que deve voltar amanhã de Miami. Mas enfim, o assunto são as bets. Raquel, ontem falamos aqui no UOL que os beneficiários do Bolsa Família destinam uma quantia importante para apostas online, né, que são jogos de azar, né, onde muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa perde dinheiro, né, em vez de ganhar. São pessoas que estão em vulnerabilidade, né, lá embaixo, quando a gente fala de renda, apostando e comprometendo parte da renda já com essas empresas. Como é que você está vendo tudo isso, Raquel? Porque parece que é um caminho sem volta, né? Mas dá para pelo menos criar algumas regras, né? Não sei como é que você vê tudo isso. Diego, eu acho que tanto o governo quanto o Congresso, eles se assustaram e eles não esperavam a dimensão que tudo isso aí fosse chegar. Porque quando foi aprovada é, a regulamentação das bets lá atrás, que vai começar, na verdade, no ano que vem, se fez isso com uma expectativa puramente arrecadatória. Elas já estavam funcionando na prática, nenhum imposto era arrecadado em cima disso, então a ideia foi, olha, vamos regulamentar isso aqui, vamos regularizar e vamos arrecadar imposto. Ok, beleza. Só que o que aconteceu na prática é que a perspectiva disso se tornar lícito estimulou muito a entrada dessas empresas. Então, elas chegaram e chegaram com tudo. Então, elas estão fazendo tudo quanto é propaganda, sem regulação, estão atingindo as pessoas de baixa renda, estão atingindo jovens, estão atingindo crianças, não está tendo o menor cuidado com a saúde mental da população. E aí agora a gente vê que essa regulamentação que foi feita sem esses cuidados iniciais, o governo e o próprio Congresso vão ter que correr atrás do prejuízo que tomaram, né? Você vê medidas para poder antecipar a necessidade dessas empresas já se regularizarem e o governo poder tirar fora aquelas que não estão dentro das regras, se não me engano, era para o final do ano, passou para outubro, então você já tem algumas mudanças em cima disso daí. Agora, o fato isso é um problema grave quando as coisas são feitas olhando apenas um aspecto, né? Um aspecto do problema. No caso ali, olhou-se apenas um aspecto arrecadatório. O governo está apertado para fechar as contas, não quer cortar gastos, isso aqui representa uma montanha de dinheiro, então vamos lá. E se a gente lembrar, o Brasil passou muito pertinho, está com isso aprovado no Senado, eu acho, no Senado, uma proposta para regularizar cassino, por exemplo. Né? E aí, quando a gente discutia, falava, bom, não é que a gente é contra, mas o Ministério da Saúde já se pronunciou, nós já temos estudos sérios sobre qual o impacto disso aí, a regulamentação está bem feita, e a gente não ouvia nada disso
do governo ou do Ministério da Justiça? Tipo, tá bem amarrado para evitar a lavagem de dinheiro? Então, assim, a questão toda não é nem proibir, né? Talvez determinadas coisas sejam impossíveis de proibir. É igual quando você trata, por exemplo, das drogas hoje que são lícitas. Mas você tem que fazer regulações corretas. Veja o exemplo da indústria do cigarro, para você desestimular o uso, principalmente da população mais vulnerável. Então, assim, o caso das bets, eu acho que é um exemplo muito claro de uma regulação que foi feita de uma maneira equivocada. É verdade. Deixa eu dar o crédito aqui da reportagem que eu esqueci, é da coluna Painel. Pluga aqui, pessoal, por favor. O Fábio Pupo é quem assina essa reportagem. O Fábio é quem traz essa informação, Carla, que é uma informação importante, relevante, e é isso que a Raquel falou. Parece que a gente foi atropelado, né? Daqui a pouco o Felipe Salto vai entrar conosco também para comentar esse assunto no aspecto mais financeiro mesmo, da economia. Só acabou de escrever, pior que crack, bets espremem brasileiro e largam um bagaço para o Estado cuidar. Que é isso, né? Muitas pessoas acabam se viciando e é um vício como crack ou qualquer droga, né? Lícita, ilícita, enfim, a pessoa pode realmente ficar dependente, né? E ficam muitas delas, né, Carla? Ficam, Diego, é muito sério isso. Ontem teve uma reunião do vice-governador, que está em presidente em exercício, né, Geraldo Alckmin, com o Ministério da Saúde, para tentar ver como o governo pode fazer uma, digamos assim, né, usar todas as áreas possíveis nessa questão, que é uma questão que ganhou um escopo e tem áreas, né? A Raquel colocou muito bem, é uma visão arrecadatória que levou o impulsionamento desse projeto, mas já tem áreas policiais, áreas do direito do consumidor, áreas de saúde pública, né? A regulamentação total dessa questão das bets vai ser no começo do ano que vem, né? Tá feita a regulamentação, mas tem um processo aí, digamos assim, de transição. Mas ontem eu estava conversando com alguns integrantes do Ministério da Justiça que eles falaram que é uma questão que não só do ponto de vista de saúde pública, que vai ter que existir uma política voltada para isso, né, e que vai precisar, o governo vai realmente ter que olhar essa questão, tem aí uma outra questão mesmo da lavagem de dinheiro, da questão dos problemas legais, jurídicos, e não só do dinheiro do direito do consumidor, digamos assim, que muitas vezes é enganado, né, por ganhos, supostamente ganhos fáceis nesses jogos, mas também tem essa questão criminal, né? Que há uma suspeita de várias desses jogos também de ser essa questão de lavagem de dinheiro. Então, é um montante importante que o governo olha, e o ministro Fernando Haddad da Fazenda, a gente brinca aqui que ele está catando literalmente centavos aí, né? Onde ele puder, mas não dá para se olhar uma questão tão grande só de um ponto de vista realmente. Então, é uma questão, o governo já sabe disso, essa questão do Bolsa Família, Diego, quando a gente vê um número tão grande de beneficiários do Bolsa Família gastando dinheiro com isso, obviamente, isso acende um sinal de alerta no governo, porque a gente está falando de um programa social importante, mas o ministro Wellington Dias tem falado em trabalho que o objetivo dele, nesses 4 anos, é tentar fazer aí uma transição para que as pessoas possam crescer, evoluir dentro do Bolsa Família, tem uma área ali voltada para o empreendedorismo, e aí se a pessoa está com pouco que ela ganha, que é para sobreviver ali, né, e ter o mínimo de dignidade, ela está gastando nos jogos, como é que a gente vai pensar que essa pessoa vai sair dessa situação, prosperar? Obviamente, é uma conta que não fecha, e aí a gente vê a população mais carente sendo muito afetada. Então, é problema de polícia, é problema de saúde pública, e aí independente do quanto vai vir de arrecadação ou não, a gente tem que olhar isso de um aspecto cada vez mais amplo, com certeza. Né? Me parece que nessa época das redes sociais todo mundo quer tudo para já, né? Quer enriquecer para já, quer aquilo para já. Então esses discursos de dinheiro rápido, ele convence, né? Tanto na política como nessas apostas. Muita gente querendo ganhar dinheiro e aí o influenciador ou outro fala ali, né? Que a pessoa pode ganhar eventualmente. Isso, é claro, acaba levando essas pessoas para essas apostas. Ó, só para trazer o número aqui, 3 bilhões de reais, 3 bi com B de bola, foi o valor gasto por beneficiários do Bolsa Família só em agosto, com apostas online, segundo o Banco Central.